Sampaoli ele abriu o jogo sobre contratações no Flamengo. O Flamengo que está precisando se reforçar para esse meio de temporada, colocar jogadores novos, jogadores que consigam desempenhar as funções que o Flamengo está precisando, que o Flamengo está carente. E ele falou sobre a lateral direita no Flamengo e falou também sobre outras posições que o Flamengo precisa. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Esse é o canal Futebol Expressivo, o canal que está trazendo sempre notícias do Flamengo, notícias para você ficar antenado naquilo que está acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil. E vamos aqui falar sobre essa vitória do Flamengo ontem. Uma vitória que irritou alguns torcedores, deixou outros felizes. Eu fiquei feliz e irritado ao mesmo tempo pelo que aconteceu, mas foi muito interessante ver que o Flamengo ele estava na 9ª posição e foi para 6ª posição, entrou ali no G6 e se aproximou dos times que estão em primeiro lugar. Lembrando que o Flamengo tinha ganhado o jogo contra o Bahia, aí veio o jogo confronto pela Copa do Brasil que o Flamengo empatou contra o Fluminense. Lembrando que contra o Bahia o Flamengo não jogou bem, foi um jogo muito truncado, mas o Flamengo acabou ganhando, graças a Deus conseguiu ali a vitória, conseguiu os 3 pontos e infelizmente não conseguiu um resultado ali contra o Fluminense, mas também não foi ruim, porque o mando de campo era deles e a gente conseguiu essa vitória no finalzinho com o Léo Pereira, uma vitória assim heróica que lembrou a vitória lá do Flamengo em 2021, no final de temporada, onde o Flamengo já não tinha mais como ganhar ali o título, mas ganhou o confronto contra o Corinthians dentro de casa com o Bruno Henrique machucado e no finalzinho com um gol de cabeça do Bruno Henrique. Então foi uma vitória que lembrou muito a vitória de 2021, uma vitória heróica. E que bom que o Flamengo conseguiu os 3 pontos. E com essa vitória do Flamengo, vou mostrar aqui, vou falar aqui pra vocês a tabela, como ficou a tabela. Botafogo tá em primeiro lugar, em segundo lugar tá o Palmeiras, em terceiro tá o Fluminense, em quarto tá o Galo, em quinto tá o Cruzeiro, em sexto tá o Flamengo, em sétimo tá o Atlético Paranaense, em oitavo tá o São Paulo, em nono tá o Santos, em décimo tá o Grêmio, em 11º tá o Fortaleza, em 12º o Bragantino, em 13º o Bahia. O Internacional está em 14º, em 15º está o Goiás, em 16º o Vasco da Gama, em 17º o Corinthians, em 18º o Cuiabá e em 19º o América Mineiro e em 20º lugar o Coritiba, ou seja, o Flamengo está lá em 6º lugar, está ali encostando nos times que estão ali em cima. E foi muito importante essa vitória do Flamengo. Esse empate soaria como um tom de derrota pra gente, porque a gente já tinha empatado com o Fluminense e precisava ali de uma confiança a mais. Por mais que esse jogo não tenha passado nenhuma confiança pra gente. Mas o Flamengo conseguiu os 3 pontos e é isso que importa. Gente, eu vou falar sobre um assunto aqui que está incomodando muitos torcedores. É o assunto lesão no Flamengo. O que está acontecendo é que o treino do Sampaoli, ele é muito intenso e ele tem muita diferença pro treino do Vitor Pereira. O Sampaoli ele até culpou o Vitor Pereira pelo que está acontecendo no Flamengo no momento. O Sampaoli ele chegou no Flamengo, os jogadores eles tinham um ritmo de treino que não estava dando em nada. Os jogadores não estavam jogando bem e ele chegou e ele mudou esse ritmo de treino, ele colocou um ritmo mais intenso, porque a gente viu um time moroso em campo, um time que não tinha ofensividade na marcação e também não conseguia ter efetividade em campo no ataque. Ou seja, ele chegou e mudou isso, ele chegou e começou a colocar treinos mais intensos, jogadores que não estavam treinando com frequência, ele colocou para treinar em altíssimo nível e isso acabou desgastando alguns jogadores. Lembrando que o Flamengo teve férias a mais, teve 60 dias de férias e isso prejudicou muito a pré-temporada do Flamengo. Porque os jogadores quando foram para o Mundial, quando foram iniciar as competições que jogaram esse ano, não estavam com ritmo de jogo e isso acabou atrapalhando muito o andamento do Flamengo nas competições e o Flamengo deu no que deu, né? Contratou um técnico ruim, não fez a pré-temporada, foi para as competições que teve para disputar de qualquer maneira e perdeu e passou vergonha em todas elas. Foi isso que aconteceu. E falar sobre contratação no Flamengo, o Sampaoli ele abriu o jogo sobre o lateral Montiel. Ele disse que já trabalhou como lateral Montiel, mas no momento ele confia no Wesley e no Mateuzinho. Ele não pretende focar na lateral nesse momento, porque tem outras posições que precisam com mais urgência, segundo o Sampaoli. Seria ali um reserva para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro, jogador que joga ali na meia
ali na meiuca criando as jogadas. Eu discordo parcialmente. Eu acho que tanto na lateral, tanto ali no meio ali de campo ali precisa de reforços. Tudo bem que ontem a gente viu que o Flamengo ele jogou muito mal, faltou muito ali um jogador ali de criação, um jogador que poderia estar criando as jogadas para deixar Pedro de frente pro gol, para deixar o Gabigol de frente pro gol. Não teve ali um camisa 10. Eu até questionei ontem no meu pós-jogo dizendo: por que que você não eu falando diretamente pro São Paulo no vídeo, por que que você não colocou o Matheus França? Por que que você não colocou o Matheus Gonçalves? Por que você não colocou um desses jogadores agudos que poderiam criar ali uma jogada individual ou deixar algum jogador ali de frente pro gol? Mas ele não fez isso. Ele preferiu insistir em Vitor Hugo, ele preferiu colocar ali o Cebolinha quando o Pedro machucou e deu no que deu, né? O Flamengo não jogou bem, o Cebolinha ali no canto ele não cria muitas jogadas, mas felizmente o gol foi criado através do Cebolinha, que ele fez o cruzamento ali pro Léo Pereira e conseguimos a vitória. Então o São Paulo ele disse que no momento ele não quer focar na lateral direita. Lembrando que as duas laterais elas precisam de reforço. Ali o Felipe Luiz ele não consegue mais atuar. Ele dificilmente vai jogar nessa temporada. O Ayrton Lucas ali, se ele se machucar, vai ficar complicado. Ou seja, as duas laterais precisam de reforços. E ali na meiuca também. O Flamengo ele precisa de reforços. Tanto na volância. Tem bastante volante? Tem. Mas falta aquele volante caçador que o Flamengo quer. As laterais, como eu já falei, precisam. Ali a meiuca ali de criação. Ali o camisa 10, um reserva para o Arrascaeta. A gente também precisa. Então o Flamengo é deficiente em vários setores. Então a gente vai ver como o Flamengo vai planejar agora esse mês de temporada, os jogadores que vão trazer. O Montiel é um jogador que seria muito difícil de trazer pelo preço dele, mas seria muito interessante ter esse jogador no Flamengo. O jogador, ele é muito bom, de seleção argentina, jogou por muito tempo no River Plate e, se eu não me engano, agora ele está no Sevilha. E a programação do Flamengo, gente? O Flamengo ele treina hoje e após o treino ele viaja para a Argentina para enfrentar o Nublense na quarta-feira pela Libertadores. Lembrando que o Flamengo tem apenas 4 pontos, então é muito importante que o Flamengo ganhe, muito importante que o Flamengo jogue bem. Eu vou torcer muito para que o Flamengo ele recupere logo o Everton Ribeiro e a Arrascaeta para que vai para esse jogo contra o Nublense com força máxima para que o Flamengo fique bem no seu grupo na Libertadores e consiga se classificar. O Flamengo que, se eu não me engano, perdeu um jogo, empatou outro e venceu outro. Ou seja, só somou 4 pontos. Gente, falar agora sobre um assunto muito chato, um assunto sobre o Vinícius Júnior, sobre racismo. De novo, o Vinícius Júnior sofreu racismo lá na Espanha. Dessa vez foi num jogo contra o Valência. Lembrando que o Vinícius Júnior ele tá sempre sendo atacado e a La Liga, lá as autoridades da Espanha não fazem nada. Aparentemente ele tá sozinho, só com aqueles que apoiam ele e é uma coisa que entristece muito ver ele chorando, ver ele triste por conta disso, ser discriminado pela sua cor. E infelizmente esse pessoal, esse povo lá da Espanha, não é generalizando, mas muita gente é racista, muita gente não gosta dos negros. E isso é uma coisa muito ruim nos tempos de hoje, porque se a gente quer ver o futebol bonito, o futebol bem jogado e as coisas sendo tratadas com respeito, você não pode discriminar uma pessoa pela cor. E isso vem acontecendo. O Vinícius Júnior, às vezes, ele pensa até em sair do Real Madrid e ir para outra liga, ir para outro clube, porque ali ele não é respeitado. O Real Madrid ele vai tentar tomar as medidas cabíveis para defender o jogador para esses ataques que está acontecendo, mas infelizmente é uma coisa que tem acontecido com frequência e irrita muito. A gente vê os vídeos lá dos torcedores chamando o Vinícius Júnior de macaco. E isso intriga a gente porque, sabe, medidas já podiam ter sido feitas. Aqui no Brasil a gente vê essas coisas, mas com baixa frequência. Muito difícil a gente ver torcedores sendo racistas aqui no Brasil. Mas quando a gente vai para o país da Argentina, quando nossos jogadores vão jogar lá, Argentina, Paraguai, Uruguai, esses times, esses países aqui da América do Sul, a gente também vê muita gente racista. E isso é muito triste, é um assunto muito delicado que deixa a gente com raiva, deixa a gente muito chateado. Desejo forças para o Vinícius Júnior e que ele siga no Real Madrid, porque ali ele tem muita chance de crescer. É o maior clube do mundo e ele pode muito bem ser o melhor jogador do mundo jogando pelo Real Madrid.
Não que ele não seja, mas ganhar o prêmio. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias do Flamengo. Esse foi meu desabafo sobre o Vinícius Júnior. Fiquei muito triste pelo que aconteceu com ele agora, nesse último final de semana, no jogo contra o Valência. E espero que ele passe por esse momento e que ele consiga seguir no Real Madrid sendo vitorioso do jeito que ele é. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Tamo junto, valeu!